Meus queridos e minhas queridas, a gente vai continuar a estudar a interpretação contratual à luz da Lei da Liberdade Econômica. Nesse último bloco da Lei da Liberdade Econômica, a gente começou já no primeiro bloco, já vimos uma introdução à lei, vimos os corolários da boa-fé objetiva e essa relação obrigacional contemporânea, e agora, como é que a gente interpreta os contratos a partir da Lei da Liberdade Econômica? Perfeito? Para que a gente possa fechar essa temática e adentrar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá, vou pegar o material aqui para vocês, para que a gente possa começar a estudar. Já vimos o quê? Que interpretar é extrair o sentido possível de um texto. Nesse sentido, poderemos ter tanto uma interpretação legal, ou seja, a lei vai dizer como é que aquele contrato, como é que aquela norma vai ser interpretada, e temos também a interpretação voluntária, porque as partes podem, em comum acordo, dizer como é que elas querem que interprete cláusulas, o contrato, os documentos que elas firmaram. Perfeito? E a gente vai estudar um a um. Como eu disse para vocês, há 5 espécies de interpretação legal. E eu vou deixar tudo no material para que você possa acompanhar, hein? É muito importante a gente ter esse tipo de material para ter, né, no dia a dia forense. Primeiramente, a regra do contra proferentem. Qual é o fundamento? O fundamento é o artigo 113, parágrafo 1º do Código Civil. Olha que interessante, meus amigos. Na dúvida, prevalece a interpretação favorável a quem não redigiu a cláusula contratual. Essa interpretação, esse modo de ver o contrato é muito interessante. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em contratos por adesão, isso é lógico, né? Por quê? Porque a parte nem escreveu a cláusula, então não faz sentido você ferrar ela no final, né? Porque geralmente nos contratos por adesão a gente tem consumidor no final, como parte da cláusula. Mas, meus amigos, nos contratos que são paritários, imagina, você tem um contrato de locação, você tem um imóvel, você faz uma cláusula meio abusiva, meio complicada, que desliza, assim, sabe? Aquela complicada para você defender em juízo. Por exemplo, tinha um caso do escritório onde a moça fez uma cláusula que se alguém quisesse dormir na casa do locatário, tinha que pedir autorização para ela. Era um contrato de locação residencial, coisa que não fazia sentido. Então, uma regra do contrapreferente é o seguinte: escuta, se existe uma cláusula abusiva ou que venha a ser escorregadia e ter problemas em juízo, vai ser adotado uma interpretação mais favorável para quem não redigiu essa cláusula. Por quê? Porque se presume que a parte não teria um poder de negociação, entendeu? Ela apenas recebeu o contrato para assinar. Perfeito? Meus amigos, o segundo princípio norteador para interpretação contratual tem fundamento também no Código Civil, o artigo 113, parágrafo 1º do Código Civil, e diz o seguinte: na dúvida, deve-se adotar a interpretação compatível com a vontade presumível das partes. E daí, o juiz, ou o árbitro, a depender do caso concreto, deve levar em conta, primeiro, a racionalidade econômica, a coerência lógica com as demais cláusulas daquele negócio e o contexto da época. Ou seja, quais eram as informações disponíveis no momento para a celebração do contrato. Essa também é uma regra que é extremamente importante. Por quê? Quando veio a pandemia, ninguém imaginava que tudo ia parar, né? E quando trouxeram a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico para pedir para o Poder Judiciário a revisão de cláusulas contratuais, era justamente por isso. Porque você não conseguia prever a situação fática. A situação fática, quando você fez o contrato, era uma. Depois mudou.
Então, quando o juiz vai interpretar o contrato, ele precisa levar em consideração o contexto fático da época, entendeu? Para que ele possa interpretar o contrato da maneira mais coerente possível. Essa regra é de extrema importância prática. Vocês precisam estudar e se aprofundar em relação a ela, para que vocês possam ver como ela pode lhe ajudar no dia a dia forense. Quando você precisa fazer um recurso, você precisa colocar numa apelação como é que o juiz, qual é o padrão e critério ideal para o juiz interpretar aquela cláusula. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. Esse aqui é um tema muito interessante, que é a regra da confirmação posterior. Também com fundamento no artigo 113 do Código Civil. A conduta das partes posteriormente ao contrato deve ser levada em conta como compatível para a interpretação adequada do negócio. E aí o melhor exemplo é quando você tem um contrato e o devedor deve pagar todo dia 10 uma quantia em dinheiro. Mas aí ele começou a pagar todo dia 12. Todo dia 12, todo dia 12, todo dia 12. E o credor daquela obrigação não cobrava multa. Isso passou uns 2 anos. Te pergunto, ele pode ajuizar uma ação, né? O credor pode ajuizar uma ação para cobrar todos aqueles atrasos que o credor ficou devendo? Meus amigos, por essa lógica contratual, não. Porque as partes deixaram isso acontecer. É o que a gente tem, por exemplo, com a Soprécio, né? Imagina, passou 2 anos e agora você vai querer cobrar o retroativo? Não faz sentido nenhum, não teve nenhuma sanção, não teve nenhuma notificação falando que a pessoa estava em mora. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, né? É uma outra técnica que você pode utilizar para argumentar quando você está em juízo. Perfeito? Meus amigos, vamos lá. A outra regra de interpretação é a regra da boa-fé e dos costumes. Deve-se preferir a interpretação mais condizente com a postura de boa-fé das partes e com os costumes típicos que são relativos a um negócio. E daí, meus amigos, é o seguinte. Eu vou dar esse exemplo aqui, porque eu acho que é super válido, assim. Contratos empresariais de altos valores, regra geral, tem uma cláusula de arbitragem. O que é arbitragem? A arbitragem é um juízo privado. Você hoje, se você tiver um problema, você pode bater na porta do Poder Judiciário e falar: juiz, socorro, eu tenho um problema, resolve para mim. Quando você tem direitos disponíveis, quando você tem patrimônio, quando no fim do dia, né, o objetivo é patrimônio, você pode socorrer a arbitragem, que é um juízo privado. Você pode escolher o árbitro para decidir a sua causa. Olha que interessante. Você pode aí fazer um negócio jurídico, um contrato empresarial, e depois dizer que você não queria assinar a cláusula de boa-fé. Você não queria assinar uma cláusula compromissória de arbitragem? Não, né? Imagina, os contratos empresariais, a maioria tem esse tipo de cláusula. Então, não se faz, correto, não se mostra, e não é bem quisto isso no Poder Judiciário também, a parte que chega e fala: não queria, fui coagida, ou algo do tipo, para se escapar, por exemplo, de um juízo arbitral. Então, assim, essa é uma forma também de você pleitear em juízo que o contrato seja interpretado daquela maneira, a partir da boa-fé e dos bons costumes. Perfeito? Obviamente, e eu quero deixar um adendo, uma observação importante. Isso é uma cláusula geral, uma cláusula aberta. Você precisa delinear, pegar a doutrina, pegar a jurisprudência, para quando você colocar isso na sua petição inicial, estar bem redondinho, né? Para que você, de fato, tenha poder de convencimento no magistrado. Perfeito, meus amigos? Vamos lá. E por fim, a regra da primazia da intenção. Deve-se priorizar a intenção das partes em deve-se priorizar a intenção das partes em detrimento do sentido literal das palavras no momento da interpretação de um negócio jurídico. Meus amigos, o sentido literal nem sempre mostra o que as partes realmente quiseram.
Porque, por exemplo, você pode fazer um acordo, né, de família, você pode colocar 500 coisas lá, que você vai pagar isso, vai pagar aquilo, ou que você vai levar as crianças em tal e tal lugar, mas isso na prática às vezes não acontece. E a realidade é diferente. Vocês já devem ter ouvido falar no princípio da primazia da realidade do jeito de trabalho, né? Que daí o que é real, o que está acontecendo no mundo fático, tem primazia em relação ao que está escrito. Você pode falar que o funcionário vai trabalhar super equipado, não vai correr nenhum risco, tá? Mas na prática, não é isso que acontece. Essa regra de interpretação, que eu acho ela muito interessante, a primazia da intenção, ela fala o seguinte, aí, às vezes, você precisa mostrar só a intenção das partes. Você leva, em regra, a primazia da intenção. Por quê? Porque às vezes o que está no sentido literal não funciona. Entendeu? E é muito importante a gente ter em mente essa regra também. Ela tem o seu fundamento no artigo 112 do Código Civil. E você não pode deixar de ler também, para poder compreender a mais esse instituto. E por fim, mas não menos importante, a gente tem também as regras de interpretação voluntárias. Meus amigos, essa é de extrema importância prática. Por quê? Porque as partes, o seu cliente, sabe aquele cliente que vai no escritório e pede para você confeccionar um contrato? Vocês podem, junto com outra parte, elegir quais são os modos de interpretação que vocês querem. Como é que o juiz, a hora que pegar um contrato seu, vai se nortear para poder interpretar ele. E daí é super interessante, por exemplo, os contratos americanos, que antes de começar o contrato, eles falam considerando essa situação, considerando que a parte produz esse tipo de produto com esse tipo de qualidade, considerando tal situação. Existe uma exposição de motivos para fazer o contrato. Isso é super interessante, que é uma realidade que no Brasil não tem, né? Mas que às vezes o direito comparado pode ajudar a gente a entender e pensar também em modos de ajudar, né, o nosso direito contratual. Bom, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui. As regras voluntárias são pactuadas pelas partes. Em princípio, devem prevalecer sobre as regras legais, por força do artigo 113, parágrafo 2º do Código Civil. Inclusive, o 121, parágrafo 1º também. A gente já estudou essas regras. Bom, meus amigos, um exemplo prático, o professor Carlos Elias também lista isso no seu texto, é o seguinte: as partes podem pactuar que, em caso de uma dúvida interpretativa, por exemplo, prevalecerá aquela mais lucrativa economicamente para uma das partes. Isso porque as partes na relação jurídico-contratual, se é uma relação jurídico-contratual paritária, podem alocar os riscos do negócio. E aí que está a importância de você conhecer, né, como a lei da liberdade econômica ela impacta, seja no vínculo obrigacional, seja nas teorias que a gente estudou até agora, ou até mesmo, meus amigos, em como a gente vai interpretar os contratos. Foi muito interessante trabalhar com vocês todos esses aspectos da lei da liberdade econômica. Essa visão geral, esse panorama geral. Recomendo que você se aprofunde nos textos. Entre no site do Migalhas Contratuais e busque os artigos da Lei da Liberdade Econômica. Busque texto do professor Flávio Tartucci, do professor José Fernando Simão, do professor Carlos Elias de Oliveira, do professor Pablo Stouze, grandes doutrinadores do direito civil contemporâneo, que vão mostrar para a gente como a Lei da Liberdade Econômica modificou a nossa maneira de pensar o direito dos contratos e o direito obrigacional. Perfeito, meus amigos? Eu me despeço de vocês nesse bloco e já aviso para vocês que no próximo bloco a gente vai começar a estudar a desconsideração da personalidade jurídica. Tá fantástico. Eu preparei os slides de um material muito bom para que você possa compreender como é que funciona o Instituto, quais são os requisitos, como o STJ pensa o Instituto. Enfim, tá fantástico e você não pode perder. Eu espero você no nosso próximo bloco. Respira, toma uma aguinha, dá uma descansadinha e se prepara que a gente vai voltar a estudar. Perfeito, meus amigos? Um forte abraço para vocês e até já!